Fala pessoal, qualquer ser vivo pode sofrer com uma onda de azar de vez em quando. Afinal, ninguém pode ter sorte o tempo todo, mas o azar em excesso faz muitas pessoas pensarem que a natureza pode ser bem cruel em alguns momentos. Pensem como deve ser horrível ficar preso dentro de uma árvore, se debatendo até a morte, ou ser condenado a andar em círculos no meio de uma multidão para sempre até morrer de exaustão. Essas coisas podem acontecer de verdade e raramente esses finais trágicos podem ser evitados, mas pelo menos você pode conhecer algumas dessas histórias. 7 momentos em que a natureza foi injusta com os animais. Ouroboros da vida real. Você conhece o símbolo Ouroboros? A palavra vem do grego e significa o que consome a própria cauda, e por isso o Ouroboros é literalmente simbolizado por uma cobra mordendo o próprio rabo. A interpretação mais famosa do Ouroboros tem um sentido filosófico que remete a um ciclo de evolução que leva de volta a si mesmo, dando uma ideia de movimento eterno e cíclico. Mas você sabia que isso acontece de verdade com algumas cobras e é bem menos filosófico do que parece? As serpentes têm cérebros pequenos e são instintivamente muito reativas, e isso pode fazer a cobra confundir a própria cauda com uma presa, especialmente se ela estiver com muita fome ou se sentindo desnorteada por conta do calor, por exemplo. Sendo assim, uma cobra pode acabar cometendo autocanibalismo sem querer. Mesmo que esse evento seja raro na natureza e quando acontece em cativeiro, às vezes nem os veterinários conseguem salvar a cobra. Rei dos ratos. Esse raro fenômeno descoberto na Alemanha há alguns séculos é uma forma muito cruel de deixar os ratos morrerem, embora seja algo que acontece naturalmente. O rei dos ratos acontece quando vários desses animais ficam presos uns nos outros pela cauda, seja simplesmente porque se enroscaram sem querer ou porque acabaram colados por conta do excesso de sujeira, sangue ou outro material. É provável que os ratos presos acabem crescendo juntos e, com isso, seus rabos vão calcificando lentamente até que eles são obrigados a ficar assim para sempre, e esses ratos acabam brigando até a morte por causa disso. Whoa. You see how they're crazy? Whoa. Metabolismo rápido demais. Todo mundo acha o beija-flor adorável, não é? Ele é uma das menores aves do mundo, voa tão rápido que mal enxergamos suas asas e é uma das poucas espécies capazes de ficar suspensas no ar, mas a um alto preço. Essa ave tem um coração muito grande em relação ao seu tamanho, tanto que o músculo pode chegar até 5% de seu peso e bate a uma velocidade surpreendente de 1.200 batimentos por minuto, enquanto ele está voando, e 600 batimentos quando está parado, o que obviamente dá muito oxigênio e energia aos músculos do seu corpo, mas também faz com que o beija-flor precise estar sempre comendo muito. Ele não pode passar mais do que 5 horas sem comer, e por isso, a ave precisa diariamente ingerir cerca de 10 vezes o seu peso. Tudo isso apenas para se manter vivo. Então não é nenhuma surpresa que o beija-flor tenha sua dieta baseada em néctar, o que dá a ele uma descarga rápida de energia. Porém, por ser muito pequeno, uma simples chuva ou um vento mais forte pode parecer um tiro para o beija-flor e faz com que ele não consiga se alimentar por horas. Então pense como deve ser muito ruim você ser um animal pequeno e sempre esfomeado, e muitas vezes incapaz de sair para comer. Círculo da morte. Formigas são cegas e por isso se orientam pelo cheiro. A comunicação desse inseto ocorre pela liberação de um hormônio chamado feromônio, e isso permite que elas andem em trilhas de forma organizada. Entretanto, esse mesmo cheiro pode ser a perdição de um enorme grupo de formigas, especialmente se algumas delas liberarem o feromônio por engano. O biólogo Fábio Barata observou o momento assustador em que uma formiga liberou o hormônio por acidente e acabou se confundindo com o próprio cheiro, ficando perdida. Infelizmente, isso fez com que outras formigas começassem a seguir seu rastro em um grupo cada vez maior, começando a seguir as primeiras formigas perdidas, e dessa forma, centenas de insetos entraram em um círculo vicioso, que fez com que a maioria delas morresse de exaustão por causa de um simples erro. Dessa forma, as formigas ficam presas nessa busca por um alimento que não existe de verdade, e parecem incapazes de sair desse círculo até morrer. Doença da morte.
Nos Estados Unidos, os alces começaram a apresentar um comportamento tão diferente que chamou a atenção dos estudiosos. Eles costumam ser pacíficos, mas estavam atacando as pessoas sem motivo, andando de maneira desengonçada, babando e até tropeçando em si mesmos, quase como se fossem zumbis. Depois de alguns estudos, os veterinários perceberam que eles estavam mesmo virando um tipo assustador de zumbi, graças à doença debilitante crônica, uma enfermidade causada pela proteína prion, e por não ter RNA e DNA, não pode ser tratada, ou seja, é uma doença incurável e mortal. A doença debilitante crônica só afeta os alces e cervos, mas os cientistas já descobriram outras enfermidades causadas pelos prion que podem adoecer os seres humanos, causando uma lenta degeneração do cérebro, e é provável que a doença em humanos esteja associada ao consumo de carne contaminada. Número 2. Preso nas rochas. Todo animal vai morrer se ficar muito tempo preso em algum lugar, não importa quão resistente ele seja. Esse pobre veado acabou pisando no lugar errado e caiu dentro de uma fissura que, além de parecer muito funda para ele, ainda era estreito o bastante para impedir que o animal se mexesse e tivesse alguma chance de sair dali. O mais provável é que o veado tenha morrido depois de poucos dias, e depois disso, os vermes e bactérias fizeram um ótimo trabalho para limpar o esqueleto o mais rápido possível. E o mais surpreendente de tudo, sem deixar a ossada cair para dentro da fissura. Que cena impressionante, não é mesmo? Cachorro mumificado. Lenhadores provavelmente encontram muitas coisas interessantes na floresta quando estão fazendo seu trabalho, mas eles certamente não esperavam encontrar um cachorro mumificado e muito bem conservado no interior de um tronco oco. Em 1980, um grupo de madeireiros da Geórgia deve ter tomado um grande susto ao achar esse corpo, que devia estar lá desde a década de 1960 no mínimo. Os especialistas acreditam que se trata de um filhote de cão de caça, e a explicação mais provável para esse ocorrido é que o cachorro deve ter perseguido um esquilo e cavou as raízes para escalar por dentro da árvore oca, o que obviamente não foi uma boa ideia e custou sua vida. A posição de suas patas indica que o cachorro deve ter subido a árvore até o ponto em que ficou completamente entalado e não teve alternativa a não ser esperar a morte, e o ambiente dentro do tronco parecia ser oco e protegido o suficiente para manter o corpo do animal em um bom estado de conservação. E aí, meu amigo, qual desses momentos você acha que foi mais cruel? Conte nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!